Salve galera, tudo bem com vocês? Eu vou iniciar agora uma nova resolução aqui no canal que é sobre a gramática propriamente dita. E eu escolhi um termo agora que é a parte de análise sintática do período simples. Você tem interesse sobre esse tipo de conteúdo? Você sabe quais são os tipos de sujeito? Classificar um predicado em nominal, verbal, verbo nominal? Ou mesmo reconhecer os termos integrantes da oração? Se não, fica comigo que após a vinheta eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Salve galera, tudo bem com vocês? Professor Evandro na área. Moçada, como eu disse anteriormente, eu vou iniciar agora um estudo sobre análise sintática do período simples. E vou começar pelos tipos de sujeito. E se você tem interesse sobre esse tipo de conteúdo e acredita que o canal vem te ajudando nesse estudo, então considere aí inscrever-se no canal, ativar o sininho para que as notificações te avisem toda vez que eu postar um conteúdo assim como esse. E claro, curta, comente, compartilhe. Isso só vai engrandecer cada vez mais o canal e fazer com que atinja inscritos, assim como atingiu você. Beleza, moçada? Tranquilidade? Vamos deixar de delonga então e vamos trocar aquela ideia. Vamos falar um pouquinho aí sobre esse tal de período simples, a tal da oração absoluta e classificar aí, em um primeiro momento, os tipos de sujeito, beleza? Vem comigo, vamos dar uma olhada como que a gente vai explanar isso aqui agora. Vamos lá? Beleza, moçada? Bom, vamos lá, vamos falar rapidamente aqui sobre os termos da oração. Como é ou quais são os termos que uma oração possui? Para a gente poder definir isso, a gente vai começar falando aqui, primeiramente, sobre o período simples chamado de oração absoluta. Bom, primeiro, por que ele é um período simples? Ele é um período simples porque ele possui apenas um verbo ou uma locução verbal. E isso vai fazer, então, com que você tenha apenas uma oração. Tudo bem? Por isso a ideia do período simples, também chamado de oração absoluta. Bom, mas como que esse período ele influencia na nossa análise sintática? É em cima deste período que nós estudamos os termos da oração. E quais são esses termos da oração? Você sabe? Bom, vamos rever comigo aqui ou vamos aprender aqui comigo, né? Então nós temos aí os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. Quem são os termos essenciais, moçada? Bem simples de entender. Vamos fazer uma anotação rápida aqui para a gente designar quem são esses elementos. Começando com os termos essenciais. Bom, vamos lá. Quem são para nós, então, os termos essenciais? Moçada, termos essenciais, sujeito e o predicado. Então, esses dois termos aqui são os termos essenciais, dos quais nós vamos iniciar o estudo com o sujeito. Nós vamos tentar identificar aqui os tipos de sujeito, fazer uma definição sobre eles e então classificá-los, ok? Quem são os termos integrantes da oração? Bom, se você não lembra, vamos elencá-los aqui também, né? Então, os termos integrantes são os complementos verbais, ou seja, aqueles que estão relacionados a verbo. Quem são eles? O objeto direto e o objeto indireto. São o que nós chamamos aí de complementos verbais. Nós temos também o complemento nominal, que eu chamo aí carinhosamente de CN, né? Então, quem que é o CN? É o complemento nominal, é aquele termo que se liga a um nome. Nós temos ainda como integrante o agente da voz passiva. Esse camarada aqui também é para nós um termo integrante. E faltou aí para concluí-los o predicativo. Então, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da voz passiva e predicativo são termos que nós definimos e chamamos de termos o quê? Integrantes. E quem são os termos acessórios? Bom, vamos rever ou vamos aprender que os termos acessórios são os adjuntos, que é o primeiro aí, o adjunto adnominal,
ou adjunto? Adverbial. Adverbial. E o aposto. E finalizando, o vocativo. Então, estes termos aqui agora são o que nós chamamos aí de termos acessórios. Então, a oração do período simples, ela pelo menos será composta dos essenciais e possivelmente dos integrantes. Por que possivelmente dos integrantes? Bom, a gente sabe que eu posso ter uma oração que tenha o que nós chamamos aí de verbo intransitivo. E se eu só tiver o sujeito com o verbo intransitivo, eu só tenho os termos essenciais, o sujeito e o predicado. Beleza, moçada? Tranquilo? Mas, vamos lá. Vamos tentar, antes de começarmos a falar sobre sujeito, relembrar algumas ideias aqui bem rápidas. Eu falei sobre verbo intransitivo. Eu poderia ter falado sobre verbo transitivo e o tal do verbo de ligação. Moçada, essencialmente importante que você faça o estudo de predicação verbal. Vou repetir, que você faça o estudo da predicação verbal. E o que é essa tal de predicação verbal, então, moçada? Moçada, predicação verbal eu estou olhando uma oração e ela é uma oração porque ela possui um verbo e eu vou perguntar para esse verbo, quem é você? Quando eu pergunto para um verbo quem é você, eu estou te perguntando o seguinte, verbo, você exprime ação? Esta ação é completa só com você? Ou seja, você é aquele verbo de valor absoluto, o que nós chamamos aí de valor, né, total, integral da ação, somente o verbo é suficiente para isso? Então você é o tal do verbo intransitivo. Já se eu tenho uma ação que ela necessita de um algo a mais para se completar, o que nós chamamos aí de alvo da ação verbal, aquele substantivo que se liga ao verbo para completá-lo, então nós estamos falando aí dos verbos transitivos. A diferença entre o transitivo direto e o transitivo indireto é a necessidade de uma preposição. E claro, o verbo de ligação, que serve para ligar uma qualidade a um nome, qualidade esta chamada de predicativo e nome este chamado de sujeito. Beleza, moçada? Então, se isso está um pouco nebuloso aí para você, faça esse estudo que eu falei, vá lá numa boa gramática, pegue lá a ideia de predicação verbal, ou seja, o que um verbo ou como um verbo é classificado com relação a ser intransitivo, transitivo ou de ligação. E é claro, eu vou falar sobre eles aqui no canal também, para que a gente possa fazer um estudo totalmente completo, tá bom? Beleza? Mas vamos lá, moçada. Vamos iniciar então esse estudo com os termos essenciais. Os termos essenciais, como ali está descrito para vocês, são eles o sujeito e o predicado. E vamos começar com o sujeito. Vamos ver os tipos de sujeito que nós temos na frase, que nós temos na oração. Vamos lá, vem comigo. Beleza, moçada. Vamos falar rapidamente aí dos tipos de sujeito, mas antes, né, professor? Sempre tem um antes, né? Tem mais coisa aí que a gente precisa saber? É verdade, tem mais coisa aí que vocês precisam saber. O que é o sujeito, moçada? É uma pergunta bem característica, né? O que é o sujeito? Bom, a gente vai entender que uma oração é uma frase porque tem sentido, oração porque tem como base um verbo. E quem é o sujeito desta frase? Ou quem pode ser o sujeito dessa frase? Moçada, quem pode ser o sujeito de uma frase é o que nós chamamos do termo declarante. É aquele que inicia o período declarando algo. Quando você tem a frase dizendo o aluno é estudioso, e aí você vai falar o aluno, imagine que agora você esteja onde você estiver. Imagine que alguém abra a porta aí e fale o aluno. Bom, no mínimo você vai falar, quem? Eu? Eu sou aluno. Tá falando comigo? Então veja que existe aí um termo declarante e aí vem o resto da frase para afirmar tudo sobre essa declaração. Então a gente diz que o termo declarante é o teu sujeito, o aluno. E é estudioso é tudo aquilo que eu consigo afirmar sobre esse sujeito. Então tudo que eu consigo afirmar sobre o sujeito, nós chamamos de predicado. Beleza, moçada? Então esta é a definição entre sujeito e predicado. Sujeito é um termo declarante e predicado é tudo aquilo que eu afirmo do sujeito. Em miúdos, vamos dizer assim, a gente pode dizer que uma vez que você achou o teu sujeito, tudo que sobrou na frase é o teu predicado.
E aí depois você vai se preocupar se esse predicado é verbal, se esse predicado é nominal, se esse predicado é verbo nominal. E claro, vamos fazer o estudo específico dessa classificação aqui também, beleza? Bom, já identificamos então, já definimos aqui o que é o sujeito. Mas uma vez que eu o tento encontrar, e para encontrá-lo você vai fazer a pergunta quem é que antes do verbo. Vou frisar bem isso para vocês. Como é que eu faço para achar sujeito em uma oração? Eu vou fazer a pergunta quem é que, e essa pergunta deve ser feita antes do verbo, combinado? Uma vez que você fez isso, então você vai identificar ou não o seu sujeito. Por que identificar ou não? E aí agora a gente entra com a ideia de classificação, ou seja, os tipos de sujeito. Vem comigo, vamos dar uma analisada em cada um deles. Vamos lá. Bom, nós temos aí algumas definições para os tipos de sujeito. Então, a gente tem o sujeito determinado, e aqui eu já faço uma observação, né, para os estudiosos aí de plantão. Pô, professor, eu procuro na gramática essa definição de determinado e eu não achei. Eu achei sujeito simples, eu achei sujeito composto, eu achei sujeito expresso, eu achei sujeito oculto, mas eu não achei o tal do determinado. Bom, na minha época, ó, já vou ficando velho, né? Mas na minha época, a definição era essa, sujeito determinado e sujeito indeterminado. Qual é a ideia do determinado? A gente até tem o contexto falando que o determinado é aquele que você consegue identificar na frase. De alguma forma, você identifica esse sujeito. E uma vez que você o identificou, aí você classifica em simples, composto, expresso, oculto. E ainda tínhamos, né? E tem ainda essa classificação para alguns gramáticos, como Segala, por exemplo, como Celso Cunha, por exemplo, que ele chama de sujeito agente e de sujeito paciente. A gente vai definir isso já já. Bom, para nós, esse start aqui, esse início desse estudo, o que é um sujeito determinado? É aquele que eu identifico. Porque isso vai fazer a diferenciação entre o que é determinado e o que não é, ou seja, o que é indeterminado. Indeterminado é aquele sujeito que existe, mas eu não consigo identificá-lo. Então, determinado existe, é identificado. Indeterminado, ele existe também, mas eu não consigo identificá-lo, eu não consigo especificar quem é o executor daquela ação, né? E depois, a gente pode também ter a ideia de que ele nem existe. É a tal da oração sem sujeito, o que a gente chama aí de sujeito que é inexistente. E claro, a última classificação que nós temos ali, um sujeito oracional. A gente vai definir aí o que é um sujeito oracional, ou seja, sujeito oracional é aquele que, em sua constituição, ou seja, ao fazer aquela perguntinha que eu falei, qual é a perguntinha mesmo? Quem é que antes do verbo? A resposta dessa pergunta é uma outra oração. Então aí a gente já trabalharia com o período composto, mas não vamos aqui falar sobre o período composto. Estamos falando sobre período simples, onde a resposta a essa pergunta foi uma oração. Por isso ele é chamado de sujeito que é oracional e a gente vai ver como isso acontece. Beleza, moçada? Tranquilo? Só para a gente poder aqui estipular um parâmetro, quando eu falo em sujeito determinado, então, que é a ideia, né? O conceito de aquele sujeito identificável, ok? Ele tem ainda essas proposições que é assim que você está achando nas gramáticas, né? Ou seja, o tal do sujeito simples. Então, o teu sujeito ele pode ser simples. O teu sujeito ele pode ser composto. O teu sujeito ele pode ser expresso. Ou o teu sujeito ele pode ser oculto. E ainda faço aí uma observação para o tal do sujeito que é agente ou paciente. Então, essas classificações que nós estamos vendo aqui são classificações pertinentes ao que determinamos como sujeito determinado. Olha aí, ficou até interessante essa construção, é ou não é? Mas vamos lá, moçada, vem comigo, vamos falar sobre cada um deles. Vamos começar aí pelo tal do sujeito que então? Do tal do sujeito determinado. E aí, como eu falei para vocês, qual é essa ideia do sujeito determinado, moçada? O sujeito determinado é aquele identificável. Ele existe e eu consigo identificá-lo. Então, no caso dessa determinação, é o que faz a diferenciação para o indeterminado. Ou seja,
O Rocha Lima, por exemplo, ele faz isso, né? Um sujeito determinado é aquele que eu identifico, em detrimento do indeterminado, que é aquele que eu não identifico. Mas, essa definição nós já, então, batemos esse martelo. Por quê? Porque agora nós vamos trabalhar como você acha na sua gramática. Sendo determinado, ou seja, existindo e sendo identificado, você pode chamá-lo de simples ou composto. E o que define para você que um sujeito é simples ou que um sujeito é composto, que isso fique bem claro, ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ou ele vai ser simples ou ele vai ser composto. E o que define para nós que um sujeito é simples ou que um sujeito é composto é o fato dele possuir núcleos. E aí a gente vai cair nessa discussão bacana que é: quem pode ser núcleo do teu sujeito? Bom, moçada, quem pode ser núcleo do sujeito desse sintagma da oração, um sintagma nominal, né? Ele é o substantivo, palavra substantivada, pronome de valor substantivo, numeral de valor substantivo. Então, estes elementos, ou seja, palavras que têm valor de substantivo, o próprio substantivo, são elas que vão exercer para vocês essa ideia de núcleo do sujeito. E de acordo com a quantidade de núcleos que eu tenha na frase, você vai dizer então que esse teu sujeito ou ele é simples ou ele é composto. Como é que funciona isso? Vamos lá. Tá lá. As rosas têm espinhos. Então, aquilo que eu falei para vocês, ó. Vamos olhar aqui, ó, e vamos separar essa oração aqui, ó. Separei essa oração aqui. Aqui eu tenho o meu verbo ter. Quem tem algo, quem tem alguma coisa. Então aqui eu estou com a presença de um verbo transitivo que direto, isso já vai chamar atenção depois para classificações que nós vamos estudar mais à frente. Só que agora o que eu falei para vocês? Faça a pergunta antes do verbo. Então aqui, ó, antes do verbo, qual é a pergunta que você vai fazer? Quem é que? Você vai fazer essa perguntinha. Quem é que tem espinhos, né? Quem é que tem espinhos? Resposta: as rosas. Moçada, tudo isso aqui funciona para você como teu sujeito. Mas quantos núcleos do sujeito você possui? Apenas rosas. Então, rosas para você aqui é o seu núcleo do sujeito. Então, quantos núcleos você tem aqui? Um só. Portanto, esta oração, ela é uma oração de sujeito simples. Só lembrando, ele é determinado, ele existe, está ali na frase. E quantos núcleos você possui? Apenas um. Então é o que nós chamamos aí de sujeito que é simples. Beleza, moçada? Tranquilo? Outro exemplo que a gente tem aqui, ó. Aqui ele fala o seguinte, ó. A cegueira e a pobreza lhe torturavam os últimos dias de vida. Então vamos lá. Vamos separar aqui essa oração. Eu vou separar aqui, ó, por causa da posição do pronome, mas estaria separando em relação ao verbo, tá bom? Então, quem tortura, tortura algo, tortura alguém, tortura alguma coisa. Mais uma vez aqui eu tenho a presença de um verbo transitivo que? Direto. Mas aí eu vou fazer aquela perguntinha mágica. Quem é que? Então, quem é que? E aí esse quem é que vai ter para você a ideia de, como resposta, o teu sujeito. Então, quem é que lhe torturavam os últimos dias de vida? Resposta: a cegueira e a pobreza. E agora, quantos núcleos do sujeito você tem? Cegueira é um núcleo, pobreza é outro núcleo. Então, você tem dois núcleos. Aqui você tem a presença do sujeito que é composto. Beleza, moçada? Tranquilidade? Show de bola! Vamos então entender um pouquinho mais aí sobre essas classificações. A próxima que nós temos aí é o tal do sujeito expresso ou oculto. Bom, isso aí, como eu falei para vocês, né? Lá atrás a gente falava que esse era um sujeito determinado claro, que nada mais é do que o sujeito expresso, ou um sujeito determinado oculto. E qual é essa ideia do expresso, claro, oculto? Essas classificações, elas servem para a gente poder definir, ó, o teu sujeito existe, está na frase. Está na frase. O simples fato de você falar que o teu sujeito existe e ele está na frase, significa dizer, então, que você está diante, né, de um sujeito expresso, de um sujeito claro ali na frase. Então, o sujeito expresso é aquele que está na frase. Primeiro, foi identificado e está na frase, ok?
E o que seria o sujeito oculto para nós, então? Já o sujeito oculto, ele seria aquele que é identificado, então ele existe, ele é identificado, mas ele não está na frase. E isso pode gerar uma certa problemática, porque, poxa, professor, ele não está na frase. Então, como é que eu vou identificar esse sujeito? E aí é que vem a lógica dessa situação. Quem o identifica para você são as desinências verbais. São as desinências verbais que identificam para você quem é o sujeito dessa frase. Então, esse sujeito oculto, também chamado de implícito, também chamado de elíptico, ele pode receber também uma outra alcunha, que seria desinencial. E agora, chamá-lo de sujeito desinencial faz todo sentido, porque são as desinências verbais, as desinências número-pessoais, que vão dizer para você quem é a pessoa que está representando este sujeito. E aí, então, embora ele não esteja na frase, você vai conseguir identificá-lo. Então, esta é a definição do sujeito oculto. Vamos ver na prática como é que isso funciona. Olha só, eu vou ter assim, ó. Eu viajarei amanhã. Beleza, moçada? Quem é que viajarei amanhã? Eu. O sujeito, ele está na frase. Olha aí, ó. O sujeito está expresso na frase. Mas eu poderia ter a frase assim, ó. Viajarei amanhã. Faça a pergunta. Quem é que viajarei amanhã? Resposta: oculto eu. Está implícito que eu realizarei esta ação. Por quê? Porque a desinência verbal diz isso para mim. Essa desinência verbal do futuro do presente, ela pertence à primeira pessoa do singular. Então, por isso que ele é chamado de um sujeito desinencial. Show de bola? Tranquilo? Eu poderia também ter aqui, ó, crianças, guardem os brinquedos. Veja a construção da frase. Crianças. Primeiro você chama atenção, tá vendo? Crianças. Ó, crianças. Quem é este elemento para você, sintaticamente falando? Spoiler do nosso estudo aí, ó. Esse camarada é o vocativo, tá, moçada? Eu até vou colocar aqui, ele é o vocativo. Ele não é o teu sujeito. Observe que você tem a presença de uma vírgula aqui, ó. E o fato de você ter essa vírgula aí impede de chamar crianças de sujeito, tá bom, moçada? É um estudo que a gente vai fazer também, que é de pontuação. Então, é proibido separar o sujeito do teu verbo. Então, crianças aqui não representa para nós o nosso sujeito. Quem é o sujeito dessa frase? Bom, quando você analisa, você vê que você chamou atenção, ó, crianças, como vocativo, tá vendo? E agora vem uma ordem, agora vem um pedido, poderia ser uma súplica. Agora vem um verbo que está no imperativo. Crianças, ó crianças, guardem vocês os brinquedos. Em outras palavras, vocês guardem os brinquedos. É isso que ele está falando. Então, aqui a gente poderia dizer que está oculto vocês. E aí, por isso nós temos aqui a presença do sujeito desinencial, por isso que aquela desinência M está destacada ali, o tal do sujeito implícito, o tal do sujeito que? Elíptico. Ok, moçada? Diga-se de passagem, são orações como esta que muitas vezes o aluno tem dificuldade pelo fato do verbo estar no imperativo. Então é interessante fazer um estudo aí do imperativo, ok? Show de bola, moçada? Tranquilidade? Deu para entender aí o que é um sujeito expresso e o que é um sujeito oculto, implícito, elíptico ou desinencial? Show de bola? Vamos aí para mais uma classificação. Agora o teu sujeito ele pode ser agente ou paciente. Essa definição, né, olhando aí algumas gramáticas, ela nem está aparecendo tão clara assim nas definições lá de sujeito. Mas se você olhar lá o Celso Cunha, se você olhar o próprio Segalo, você vai ter essa classificação na gramática deles. O que eles definem para você como sujeito agente? O sujeito agente é aquele sujeito constituinte de uma voz ativa. O que é uma voz ativa? É quando o teu sujeito pratica a ação verbal. Para isso, você tem que ter a voz, né? Ou seja, verbos que exprimem a ação. Tem verbos que naturalmente não exprimem a ação, por isso nem voz deveriam ter, né? Mas, exclusivamente para verbos que exprimem a ação, se o teu ente chamado sujeito, ele for o executor dessa ação, então agora você tem o que nós chamamos de sujeito agente.
E o que seria o sujeito paciente? Seria o sujeito que está sofrendo a ação agora. Ele é um sujeito sofredor da ação. Beleza? Bom, como é que a gente consegue identificar isso então? Olha aí, ó. O Nilo fertiliza o Egito. Exemplo lá do Titio Segala, hein? O Nilo fertiliza o Egito. Quem é que fertiliza o Egito? O Nilo. Então observe que ao separar aqui a sua oração, eu consigo identificar que o Nilo é o executor. Ele é que executa esta ação, ok? E sendo executor dessa ação, ele faz então com que ele seja o tal do sujeito que? Agente. Tudo bem? Então nós temos essa definição. Agora, eu poderia dizer que açudes foram construídos. Quem é que foram construídos? Açudes. Observe agora que ao separar o verbo de seu sujeito, a gente consegue ver que a ação, na verdade, ela vai para este sentido, diferentemente da oração anterior, onde o sentido dela foi do sujeito em direção ao verbo. Agora eu poderia dizer que a ação verbal está recaindo sobre o sujeito. Tudo bem que eu não tenho aqui o executor dela, mas eu consigo ver o sofredor da ação. E neste caso, o sofredor da ação está na função de sujeito. É o que nós chamamos aí então de sujeito paciente. E, como eu falei, a gente ainda poderia ter a definição de sujeito agente e sujeito paciente, que é, por exemplo, o que é chamado lá pelo Celso Cunha, que é numa oração de voz reflexiva, por exemplo. Quando eu digo assim, por exemplo, o operário feriu-se. Tá vendo? O operário feriu-se. O que é que eu quero dizer com essa frase? Eu estou querendo dizer, então, que este ente que nós definimos aí como sujeito da sua oração, ele, num certo momento, ele é o executor da ação. Ó. Ele realizou a ação de ferir. Mas quem fere, fere alguém, fere alguma coisa. Então a ação recai sobre este pronomezinho aqui, ó. E este pronomezinho, ele faz referência a quem? Ele faz a referência à própria pessoa do sujeito. Então, é quando a gente diz que o sujeito ele pratica a ação e ao mesmo tempo sofre essa ação. É o que a gente chama de sujeito agente e paciente, beleza? Isso é uma definição que está lá no Celso Cunha também e, né, bem plausível a ideia de um sujeito agente e paciente ser constituinte de uma voz reflexiva. Beleza, moçada? Tranquilidade? Vamos lá, que a gente está quase acabando aqui. Vamos para o próximo. A próxima identificação aí para gente. Bom, agora vamos falar do sujeito indeterminado. Moçada, sujeito indeterminado, por isso aquela ideia, né? O meu sujeito existe? Existe. Ele foi identificado? Não. Agora ele não consegue ser o quê? Identificado. Já que ele não consegue ser identificado, então o que nós temos aí? A indeterminação do sujeito. Mas ela seria muito empírica, muito, né, subjetiva, se eu tenha que definir dessa maneira. Ah, eu não consegui identificar, então eu vou chamar de sujeito indeterminado. Não é bem assim que funciona. Existem estruturas para que o seu sujeito ele seja o quê? Indeterminado. Vamos lá então? Vamos verificar. A primeira está aí para vocês, ó. Verbo na terceira pessoa do plural sem sujeito expresso. Quando você tem uma frase que ela é constituída por um verbo, seja ele o verbo que for, tá? Um verbo qualquer, que esteja na terceira pessoa do plural e não haja nenhum substantivo na frase, palavra substantivada, palavra que tenha esse valor, que possa desempenhar a função desse sujeito, ou seja, levando esse verbo à terceira do plural, não há, então você diz que você tem aí uma indeterminação do sujeito. Beleza, moçada? Tranquilidade? Eu costumo, para os meus alunos, brincar com essa frase para a gente lembrar. O pessoal sabe que eu gosto bastante de tomar café, inclusive a garganta já está pedindo saúde aí para vocês. Cafezinho sempre faz bem, dá aquela molhada na garganta, aquela aquecida também. E aí vamos lá, eu costumo dizer o seguinte, como é que a gente faz aí um processinho para essa regra? O verbo na terceira pessoa do plural, sem café expresso, moçada.
sem o café expresso. Lembrando que o café seria o meu sujeito, olha só. Terceira pessoa do plural, sem café, que é o sujeito expresso. Então, se eu tiver essa estrutura, eu não terei o tal do sujeito determinado. Mas o meu sujeito existe, então ele será o tal do sujeito indeterminado. Vamos ver nos exemplos? Olha lá, ó. Falaram mal de você ontem. Opa, quem? Quero saber. Quem foi? Não sei, eu sei que falaram. Então observe que nós temos uma terceira pessoa do plural e não há um sujeito expresso aqui. Não há um substantivo expresso aqui que dê para mim o valor de sujeito. Aí você vai dizer, poxa, professor, mas poderia ser então oculto eles. Tá bom, se você disser eles falaram mal de você ontem, quem são eles? Os alunos falaram mal de você? Os professores falaram mal de você? Os funcionários falaram mal de você? E aí, quem foi que executou essa ação? Eu não consigo identificar, percebe? Por isso, em frases, eu sempre costumo falar isso para os alunos, em frases soltas para análise, terceira do plural, sem café expresso, vai indeterminar o teu sujeito, beleza? Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Esconderam minha apostila de português. Quem foi o malvadinho, a malvadinha que fez isso, hein? Esconderam minha apostila de português. Quem é que esconderam? Eu não consigo identificar nesta frase quem executou esta ação. Concordam comigo? Professor, mas há alguma possibilidade de eu chamar eles de sujeito oculto? Sim, há. Imagine a seguinte frase. Eu digo assim para você, ó. Meus filhos vivem aprontando. Outro dia, rasgaram a cortina da sala. Vamos escrever isso aí, ó. Eu poderia escrever assim, ó. Meus filhos vivem aprontando. Outro dia, rasgaram a cortina da sala. Então, observem que nesta construção eu consigo identificar, veja, num primeiro momento, quem foi o executor dessa ação? Opa, eu tenho aqui, ó, meus filhos. Eu consigo identificar que esse sujeito, ó, meus filhos vivem. Se nós separássemos a frase aqui, ó, quem é que vivem? Meus filhos. E o que eles fizeram? Eles rasgaram. Então, observe que aqui eu poderia ter uma referência a quem? A eles. E quem seria para nós agora? Eles. Quem representaria para nós esse eles? Opa, esse eles está retomando aqui meus filhos. Observem isso e entendam que agora, para o rasgaram naquela oração, eu vou chamar de oculto eles. E quem são eles? Meus filhos. Então agora eu não tenho mais a presença de um sujeito indeterminado, porque está expresso na oração anterior, dentro deste contexto, o substantivo necessário para levar esse verbo ao plural, ou seja, a identificação e a presença do seu sujeito, e ele foi retomado através de um pronome que está oculto, por isso nós identificamos como sujeito determinado oculto. Beleza, moçada? Tranquilo? Então, vou repetir. Em frases soltas, você vai identificar terceiro do plural sem café expresso como indeterminação do sujeito, mas dentro de um contexto, cuidado. Beleza, moçada? Tranquilidade? Deu para entender isso aí? Deixa eu só apagar aqui para não atrapalhar e a gente continua. Vamos lá. Próxima identificação para a gente aí, ó. Outra maneira de nós possuirmos aí a indeterminação do sujeito, qual que é? Ter verbo de ligação, aquele VL que você está vendo ali é verbo de ligação, ou verbo intransitivo, ou verbo transitivo indireto, ou até mesmo aquele que está com asterisco ali, um verbo transitivo direto, daí a necessidade de conhecer a predicação verbal. Todos estes verbos, se estiverem, bem taxativo, tá, moçada?
se estiverem na terceira pessoa do singular, acompanhados de uma preposição, acompanhados do ser, ou seja, eu vou ter terceira do singular mais ser mais uma preposição, tá vendo? Terceira do singular mais ser mais uma preposição, onde esse ser vai ser chamado de índice de indeterminação do sujeito. Se você tiver essa estrutura então será formadora de um sujeito indeterminado. Então é terceira do singular mais ser mais uma preposição. Beleza, moçada? Eu costumo brincar dizendo que isso daí é a trinca do sucesso. Qual é a trinca do sucesso? Terceira do singular mais ser mais uma preposição. Isso vai indeterminar o teu sujeito. Show de bola, moçada? Por que o verbo transitivo direto está com um asterisco ali? Ele está com aquele asterisco porque verbo transitivo direto não pede preposição. No caso dos verbos intransitivos e do verbo de ligação, também não haverá preposição. Então, de onde virá essa preposição? Ela virá se o teu verbo for transitivo indireto. Isso é fato. Ela virá desta constituição. Mas ela poderá vir também de um VTD caso você tenha uma constituição que nós chamamos de objeto direto preposicionado. Poxa, professor, quanta coisa! Assim fica difícil. Concordo com vocês. Por isso a gente tem que estudar, a gente tem que estar sempre ali analisando a oração e identificando esses termos. Para o objeto direto preposicionado, há ocorrências desse fato. Ou seja, para eu colocar uma preposição diante de um objeto direto, tem que ter um motivo e eu tenho que conhecer esse motivo. Mas uma coisa é fato. Se eu tiver um verbo intransitivo na terceira do singular mais ser, isso já indeterminou o teu sujeito. Então, verbo intransitivo na terceira pessoa do singular mais ser, isso já indeterminou o teu sujeito. Se eu tiver um verbo de ligação na terceira do singular mais ser e não houver um substantivo com função de sujeito, ou seja, ele não tiver nenhum substantivo expresso na frase que possa ser o meu sujeito, você já indeterminou o teu sujeito. E, no caso de um verbo transitivo indireto, na terceira do singular mais ser, e a preposição será obrigatória, a indeterminação é fato. E a novidade é ter um verbo transitivo direto na terceira do singular mais ser, mais objeto direto preposicionado, e aí é que vai aparecer a preposição para você. Então você também vai indeterminar o teu sujeito. Vamos ver como é que a gente identifica isso na prática? Vamos lá, ó. Naquele lugar, era-se muito feliz. Poxa, professor, qual é a constituição que eu estou vendo aí? Olha, você está vendo aqui um verbo de ligação, tá vendo? Mais o índice, que é esse ser que você está vendo aqui, ó. Então você tem o seu verbo de ligação mais o índice. Mas observe que esse teu verbo de ligação ele está na terceira pessoa do singular mais ser e não há nesta frase a presença de um substantivo, apenas a presença do adjetivo funcionando para você como um possível predicativo, possível não, né? Como um predicativo de um possível sujeito, que é um sujeito indeterminado nesse caso. Não é uma história um pouco confusa, mas é assim mesmo, tá bom? O que mais que a gente tem aí, ó? Quando há segurança e paz, vive-se bem. Então, quando há segurança e paz, vive-se bem. Esse vive-se bem, eu não posso entender que é vivido, tá? Aqui o verbo viver, ele está sendo tratado como um verbo intransitivo. E, como eu falei anteriormente, verbo intransitivo na terceira do singular mais ser, você já indeterminou o teu sujeito. Você não sabe quem está sendo, protegido, quem está em paz, porque a única coisa que você sabe é que esse alguém vive bem. Então, como eu não consigo identificar, a gente vai tratá-lo como um sujeito que é indeterminado. Mas qual o caso? Terceira do singular, mais ser. Mas uma terceira do singular de qual verbo? De verbo intransitivo. Beleza, moçada? E depois eu tenho lá, ó, atenção. Então eu chamo atenção, né? Atenção. Precisa-se de bons professores. Uma frase eloquente, né? Atenção. Precisa-se, necessita-se de bons professores. Bom, aqui o que nós temos? Aqui nós temos a presença de um verbo transitivo indireto que está na terceira pessoa do singular
mais o índice. Então, esse camarada aqui para nós é o índice. Mais o quê? Mais uma preposição. Opa, o que é que eu estou vendo aqui? Aqui eu estou vendo a trinca do sucesso. Terceira do singular, mais ser, mais uma preposição. Isso vai fazer com que gere para nós a indeterminação do sujeito. Eu não consigo identificar aqui. Eu só sei que alguém tem essa necessidade, mas eu não consigo identificar. E finalizando para nós essa sequência, nós temos aí, neste lugar, ama-se a Deus. Moçada, verbo amar tem até um poema, né? Verbo amar transitivo direto. Então o verbo amar, ele é VTD. Quem ama, ama alguém. Quem ama, ama alguma coisa. Só que por que eu estou utilizando essa preposição? Porque isso aqui é uma preposição. Ok? Senão seria o Deus, né? Porque Deus é masculino. Então, a Deus, nesse caso, isso aqui é uma preposição. Por que aqui eu tenho, então, essa preposição? Aqui vai gerar para nós o que nós chamamos de objeto direto preposicionado. Por que ele é um objeto direto preposicionado? Há uma regra que diz o seguinte: quando o núcleo do seu objeto direto, quem é o núcleo do teu objeto direto ali? Deus. Se esse núcleo for um nome próprio, nome histórico ou de divindade, você pode preposicionar o teu objeto. Há gramáticos que dizem até que toda vez que você usar o objeto direto com a palavra Deus, ele deveria ser preposicionado. Mas, neste caso, ele está preposicionado porque o teu núcleo do objeto direto é representado por um nome próprio, nome histórico ou nome de divindade, no caso aqui, Deus. Então, ele foi preposicionado corretamente, mas não deixa de ser objeto direto. Isso não é um verbo transitivo indireto, ele continua sendo um verbo transitivo direto. Só que aí, qual é a sequência que nós estamos vendo ali? Mais uma vez, eu tenho um verbo na terceira do singular, mais ser, mais uma preposição. É o que a gente chama aí, então, da trinca do sucesso. Beleza, moçada? Tranquilidade? Tá dando para acompanhar aí? Tá tranquilo? Coloca nos comentários aí pra gente como que essa aula aqui ela tá fluindo para você. Tá te ajudando? Você tá conseguindo aí fazer uma revisão sobre esse assunto? Ou mesmo você tá conseguindo aprender um pouco mais? Então coloca nos comentários aí, ajuda o canal a alcançar novos inscritos aí e que tenha mais pessoas que possam aprender assim como você, tá bom? Vamos lá então, nós temos mais uma proposição aqui para a indeterminação do sujeito. Vamos lá, vem comigo. Show de bola, moçada! Agora nós temos mais uma proposição aí para a indeterminação do sujeito. Quando a sua oração ela é formada por um verbo que está no infinitivo impessoal. Moçada, o que é infinitivo impessoal? Infinitivo impessoal é o nome do verbo, ok? É o nome do verbo. Qual é o infinitivo impessoal do verbo amar? Amar. Vender, vender. Partir, partir. A gente diz que infinitivo impessoal é a terminação R que o verbo possui. Então, os verbos terminados em ar é porque ele tem a vogal temática de primeira conjugação, que é o a, e em seguida a desinência de infinitivo. O ir, a vogal temática e para verbo de segunda conjugação e a desinência de infinitivo. E o ir, a vogal temática i para a terceira conjugação e o r do infinitivo. Então, o que é o infinitivo impessoal? É o nome do verbo, é o verbo com sua terminação r. E quando você tem uma frase genérica, ela não é específica para uma pessoa, por isso o tal do infinitivo impessoal não especifica quem é esta pessoa, você diz então que o seu sujeito foi indeterminado. Ele existe, mas não é identificado, ok? Então, vamos tentar entender isso aqui, ó. Olha a frase que está ali, ó. Para passar na prova, basta estudar bastante. Esta é a frase para você, ó. Para passar na prova, basta estudar bastante. Como que a gente poderia entender essa frase? Essa frase, ela poderia ser entendida assim, ó. Para alguém passar na prova, basta que esse alguém estude bastante. Ou esse alguém estudar bastante. Mas quem é esse alguém? Eu não sei quem é esse alguém. Concorda comigo? Não dá para identificar. Você sabe que ele existe. Então, ele não é um sujeito inexistente, mas eu não consigo o quê? Identificá-lo. Show de bola? Então, nesta construção, nós temos aí a
definição de indeterminação do sujeito também. Agora preste atenção. Nós estamos obstinados a passar na prova. Nessa construção, eu já não posso dizer que esse infinitivo impessoal é gerador de indeterminação. Por quê? Quando eu analiso esta oração, eu consigo ver de início que nós temos aqui um nós, onde esse nós tem essa desinência. Então, ele é o executor, né? A gente poderia dizer assim. Só que aqui não é bem um executor, né? A gente vai discutir isso mais à frente com a ideia de voz, né? Aqui nós poderíamos dizer que nem voz existe. Mas nós sabemos que esse camarada é o sujeito da tua frase. Quem é que estamos obstinados? Nós estamos obstinados. Mas quem está obstinado a. E aí, a gente poderia usar aqui tanto o infinitivo impessoal quanto o infinitivo pessoal, ok? É possível utilizar e ele lançou mão do infinitivo impessoal. Mas é nítido, é notório que quem representa para nós esta ação agora de passar somos nós. Então, a gente vai dizer que aqui o sujeito está oculto nós. Então, não tem como chamar agora, só porque tem um verbo no infinitivo impessoal, dar a alcunha desta oração como indeterminação do sujeito. Agora não. Eu tenho um contexto anterior onde eu consigo identificar o sujeito e ele foi retomado por um pronome que está oculto. Esse nós aí vai fazer então com que nesta oração agora o meu sujeito seja oculto, determinado, oculto e não um sujeito indeterminado. Então daí a definição lá do Rocha Lima, né? Por que agora ele é determinado? Porque ele existe e eu o identifiquei. Mas ele não está na frase, mas eu o identifiquei. Ele faz parte de um contexto anterior. Então ele está oculto aqui. Senão ele seria o tal do sujeito que é indeterminado, que ele existe, mas não consegue ser identificado. Beleza, moçada? Tranquilidade? Vamos então agora sim, para a penúltima classificação do meu sujeito. Mas antes, vamos aproveitar e relembrar daquela frase marota. Terceira pessoa do plural, sem. Terceira pessoa do plural, sem. Café expresso. Beleza, moçada? Vamos lá, moçada. Vamos para a próxima classificação aí. Vem comigo. Beleza. A próxima aí é o tal do sujeito inexistente. Moçada, o que é um sujeito inexistente? Bom, não existe. É quando você vai falar que a sua oração é uma oração sem sujeito. Seu sujeito não existe, tá lá. Agora, como é que eu vou poder identificar que o meu sujeito é inexistente? Como é que eu vou poder identificar essa classificação? É simplesmente empírico também, novamente? Eu vou fazer a pergunta quem é quem e não vou ter resposta? Bom, basicamente é isso. Você vai fazer a pergunta quem é que antes do verbo e você vai observar que ela não tem resposta. E o fato dela não possuir resposta vai dizer para você que o teu sujeito não existe. Mas quando que isso acontece? Primeira situação aí pra gente, verbos impessoais. Verbos impessoais, moçada, são aqueles verbos que não possuem pessoas. Portanto, eles nem deveriam ser conjugados, concordam comigo? Mas o fato deles não possuírem pessoas faz com que eles sejam colocados na frase, na oração, sempre na terceira pessoa do singular. Gravem isso, moçada. Verbos impessoais necessariamente ficam na terceira pessoa do singular dentro de uma oração. Então você agora acabou de ganhar de lambugem aí uma questão de concordância, ou seja, quando você tem um verbo impessoal na tua oração, obrigatoriamente ele só poderá ficar na terceira pessoa do singular. E, claro, o teu sujeito então não existe. É um caso de inexistência do teu sujeito, ou que nós chamamos de oração sem sujeito. Mas quem são os verbos impessoais? E aí, faço aquela observação que eu sempre falo para os meus alunos. Qual é ou quem é tua bibliografia? Baseado nela, por exemplo, se a tua bibliografia for o Segala, então, o que o titio Segala fala para você de quem são os verbos impessoais? Você tem que saber. Se for o Celso Cunha, a mesma coisa. O Lima Rocha, a mesma coisa. Conheça, de acordo com a sua bibliografia, quem é o autor dela e o que ele acha
ou o que ele classifica como verbo impessoal. Aqui eu vou mostrar a maioria deles, que todos aí têm concordância sobre isso, mas é bom você olhar especificamente o da sua bibliografia. Combinado? Vamos lá então, moçada. Primeira ideia que nós temos aí, ó. O verbo haver no sentido de existir. O verbo haver no sentido de existir é impessoal. Fica sempre na terceira pessoa do singular e o teu sujeito não existe. O que você tem que entender é que este verbo, embora ele seja impessoal, ele é VTD. Então, poucos alunos que você está vendo aqui, ó, na verdade classificado para você como seu objeto o quê? Direto, e não como seu sujeito. Então, se eu trocasse pelo verbo existir, então eu faço essa observação, ok? Se aqui fosse o verbo existir, não haveria problema nenhum. Eu diria assim, ó, existem poucos alunos naquela sala, porque o verbo existir ele não é impessoal. Aí poucos alunos passaria a ser aí o sujeito do verbo existir, ok? E o verbo existir ele é intransitivo. Então poucos alunos existem. Algo existe e não o contrário. Neste caso não. Neste caso é o verbo haver que está com a proposição, que na prática estaria no lugar do verbo existir. Ele está com este contexto e por isso ele é intransitivo e não existe o sujeito para ele e obrigatoriamente ele fica na terceira do singular. O que mais que eu posso ter aí, ó? Retomei os estudos há 2 meses. Concordam comigo que aqui poderia dizer assim, ó, faz 2 meses? Então, assim como o verbo haver, o verbo fazer também, indicando o tempo passado, indicando o tempo transcorrido, é impessoal, fica na terceira pessoa do singular e o teu sujeito também não existe. Bom, o teu verbo haver poderia também ter o valor de ocorrer. Exemplo, houve 2 situações estranhas ali, tá vendo? Houve 2 situações estranhas ali. O que eu poderia entender? Ocorreram 2 situações, tá vendo? Então, o verbo haver também, nesse valor de ocorrer, ele é impessoal e fica também na terceira do singular e o teu sujeito não existe. O que mais que a gente tem aí, ó? Parecia tarde da noite. Então, o verbo estar, o próprio verbo ser, o verbo parecer, indicando aí essa temporalidade, ok? Indicando para você aí uma circunstância, no nosso caso aqui, ó, tarde da noite, indica para você como se isso fosse um fenômeno, né? Beleza? Eu posso também indicar fenômeno da natureza com o verbo fazer, ó, fez frio ontem, amanhã fará frio, tá vendo? Então o verbo fazer aí indicando o que? Fenômeno da natureza, beleza, moçada? Então o verbo parecer, o verbo estar, o verbo ser, indicando aí tempo, data, distância, fenômeno. Esses verbos nestas estruturas são impessoais também. Ficam na terceira pessoa do singular e o teu sujeito não existe. Tranquilo? O que mais que a gente tem aí, ó? Chega de problemas, outro verbo impessoal. É o verbo chegar, assim como o verbo bastar, que é com o contexto, né, o valor de ser suficiente. Ó. Chega de problema, basta de problemas, que isso seja finalizado, suficiente. Então é o verbo chegar, o verbo bastar, seguido da preposição de. Ele é impessoal também, e o teu sujeito não vai existir, e ele obrigatoriamente ficará na terceira do singular. Quem mais pode fazer isso? O verbo ir, acompanhado da preposição para. Exemplo, ó. Vai para 2 anos que ele está em Tabatinga, tá vendo? Vai para 2 anos, indicando tempo, ó, tempo passado. O próprio verbo passar mais a preposição de, tá anotando aí? Anota essas dicas aí. Por isso o bom do vídeo, né? Dá aquela pausa aí, ouve de novo e anota, ok? Então o verbo passar mais de. Exemplo, já passa das 10 da noite, vá dormir, né? Já passa das 10 da noite, então indicando aí tempo transcorrido, né? Um tempo decorrido. Esses verbos, então, moçada, eles são chamados de verbos impessoais. São constituintes de oração sem sujeito e obrigatoriamente ficam na terceira pessoa do singular. Moçada, eu acredito que aqui nós fizemos uma baita de uma revisão, um baita de um aprendizado sobre verbos impessoais. Então, com calma, com tranquilidade, dá uma pausa, vai anotando, pegando os exemplos que eu estou falando, que não estão aparecendo escritos aqui,
e vai fazendo as suas anotações. Você só tem a ganhar com isso, ok? E claro, né? Coloca aí nos comentários se esse tipo de resolução, se esse tipo de apresentação, se esse tipo de estudo está te ajudando de alguma maneira, ok? E se você considerar justo conosco aqui do canal, curta, comente, compartilhe. É claro que eu tenho que fazer meu merchan, afinal de contas, gostaria de alcançar muitos, mas muitos alunos, porque esse é o nosso objetivo aqui, transformar a sua vida através do conhecimento. Um conhecimento gramatical, baseado na gramática, ok? Com contextualização. A nossa gramática normativa que tem sido tão abandonada aí nos dias de hoje, né? Mas ela está lá sendo cobrada para você em concurso. Não tem muito para onde correr. Então, fica conosco aqui no canal e vamos lá, vamos estudar. Moçada, a próxima ideia aí pra gente, vem comigo. São 2 horas da tarde. Opa, olha aí, esse camarada tá diferente aí, hein, professor? Ele tá agora aí com uma cor diferente, por quê? Tá com um asterisco ali do lado, significa BO isso aí então, isso é um BO, hein? Não é bem um BO, mas é, né? Por quê? É o verbo ser. Esse verbo é terrível, ele é anômalo na conjugação, ok? E neste caso, ele é impessoal quando ele indica tempo, data, distância, ok? Ele é impessoal e, por isso, deveria ficar na terceira pessoa do singular, mas ele não fica. O benditinho verbo ser, o bonitinho verbo ser, não fica na terceira pessoa do singular, exclusivamente ele poderá concordar com o predicativo que ele possui. Nesse caso aqui, o número de horas é o predicativo desse verbo e não o sujeito dele, tudo bem? Quando alguém te interpelar na rua e perguntar que horas são, você deve responder de acordo com o número das horas, mas lembrando que essas horas não serão aí o teu sujeito. Quando ele fala assim, que horas são? Aí você fala, é 10 horas. Tá errado. Que horas são? São 10 horas. Lembrando que 10 horas não é o sujeito dessa oração. Ela é uma oração sem sujeito. E o que seria então essas 10 horas? O predicativo da frase. Ô, verbinho terrível, né? Mas vamos lá, moçada. Continuemos então. Fenômeno da natureza. Outra proposição que você tem para considerar um verbo impessoal também. Verbos que indicam fenômeno da natureza são verbos impessoais. Ou, se você quiser entender, também da constituição do sujeito inexistente, a oração sem sujeito, ela é formada por verbos que indicam fenômeno da natureza. Por quê? Porque eles se tornam impessoais. E por causa disso, o seu sujeito não existe, o seu verbo obrigatoriamente ficará na terceira pessoa do singular. Vamos ver um exemplo aí pra gente, ó. Trovejou muito ontem. Não faria muito sentido agora você dizer o que é que trovejou muito ontem. Ah, professor, trovões. Não faz sentido, né? Então, essa frase não teria sujeito. Não teria por que perguntar quem é que trovejou muito ontem, o que é que trovejou muito ontem. Observe que eu não tenho essa resposta, tá? Que fique bem claro isso. E se esses verbos vierem acompanhados aí do fenômeno, e esse fenômeno vai ser representado pelo substantivo, então agora você teria um substantivo tendo a capacidade de ser o sujeito da frase. E aí esse verbo não se tornaria mais impessoal, ele se tornaria pessoal e esse fenômeno apresentado, então, seria o teu sujeito. Nossa, professor, agora ficou um pouco confuso. Vamos ver um exemplo? Vem comigo. Amanheceu. Tá vendo? Não? Amanheceu. Imagine que alguém abra lá, ó, né? Você tá lá dormindo numa república, você tá dormindo num alojamento, você tá dormindo na sua casa. Seu pai, sua mãe abre a porta e fala assim, amanheceu, levantem-se, né? Seus irmãos ali, você e seus irmãos. Então ele fala assim, amanheceu. Pronto, fenômeno da natureza. Amanheceu, levantem-se. Então, o amanheceu não tem sujeito, ok? E aí, é claro, a gente já discutiu ali do levantem-se ali, né? A ideia do imperativo, ok? Levantem-se vocês, ok? Então, a gente teria ali a ideia do sujeito oculto ali pra gente, tá bom? Beleza? Claro que a gente vai entender que ele está se referindo aí a uma ordem, ok? E aí nós temos a presença do sujeito oculto ali. Mas onde eu quero chegar também? Olha essa frase aí agora, ó. A caverna amanhecia aos poucos. Primeiramente, a gente tem que entender que a caverna não tem essa capacidade de amanhecer. Amanhecer é um fenômeno isolado, como está na oração anterior. A caverna, então, ela está fazendo às vezes da sensação desse amanhecer. Ela está escura e aos poucos ela vai recebendo luz
como se o dia estivesse amanhecendo, né? Igual a este fenômeno que nós determinamos como o amanhecer. Então, nesse caso, a gente diz que aqui é um sentido figurado. Esse amanhecer não é em seu sentido literal, e sim em um sentido que figurado. E toda vez que você tiver um verbo que era para ser fenômeno da natureza e ele passa a ter um sentido figurado, você então passa a ter o sujeito. Nesse caso, nesta frase, você diria que a caverna é o sujeito dessa frase. Agora imagine o seguinte, imagine que você tenha a seguinte frase aqui, ó. Amanheceu um lindo dia. Tá vendo? Amanheceu um lindo dia. E o que é que você pode observar agora com esse amanhecer um lindo dia? Que, neste caso, o verbo amanhecer, ele não pode mais ser considerado como um verbo impessoal. Ele não está solto como este outro aqui estava, ó. Ou seja, ele único. E aqui, então, ele vai ser tratado para você como um verbo intransitivo. Beleza? E sendo um verbo intransitivo, você vai dizer o que é que amanheceu. Agora é aquilo que eu falei. Eu tenho um substantivo que ele pode ocupar a função de sujeito. Doravante, na oração anterior, o verbo amanhecer ali também tem valor intransitivo, mas eu não tenho ali um substantivo que venha a funcionar para ele como sujeito. Já não é o que está acontecendo aqui. Então, um lindo dia amanheceu. Esse elemento aqui, então, está para nós com o valor de sujeito dessa frase. Então, o verbo amanhecer, neste contexto aqui agora, é figurado também, ok? E então eu tenho a presença ali do meu fenômeno. Então, fica essa dica. Se o fenômeno for apresentado dentro da oração, por meio de um substantivo, ele terá a capacidade de ser o sujeito desse verbo, fazendo com que, então, ele não seja mais impessoal e passe, então, a ter sujeito. Beleza, moçada? Tranquilidade? Todo mundo entendeu isso aí? Espero que sim. Se sim, coloca aí nos comentários. Se não, coloca também, para a gente poder aí tentar, de alguma maneira, melhorar. Uma outra frase que eu poderia dizer assim, ó. Depois de tantas decepções... Ó, já vai pegando o bizu, vai anotando aí, ó. Depois de tantas decepções, sua alma escureceu aos poucos. Tá vendo? Por tantas decepções na vida, sua alma escurecia aos poucos. Veja, a alma escurecer, você não está pegando o verbo escurecer como sendo um fenômeno da natureza. Isso é um sentido figurado. Então, quem é que escurecia aos poucos? Sua alma. Então, sua alma é o sujeito da frase, sujeito da oração. Show de bola? Tranquilidade? Vamos agora, então, para a nossa última classificação. Ufa! Até que enfim, chegamos na ideia do sujeito oracional. Moçada, sujeito oracional é um sujeito fácil de identificar, mas ele está atrelado muito a quê? Ele está atrelado a orações do período composto. A gente tem que entender isso. Para eu poder chamar um sujeito de oracional, é porque eu estou analisando uma oração do período composto. E a resposta ao verbo, porque você vai pegar um dos verbos e vai fazer a pergunta quem é que antes dele. Só que essa resposta agora para você, ela será toda uma oração. Então veja só, dentro das orações do período subordinado, por isso é comum no período subordinado, seja de uma oração desenvolvida ou seja de uma oração reduzida, nas tais das subordinadas substantivas, a tal da subjetiva. Mas a gente não está estudando aqui período composto. E caso você queira se aprimorar em período subordinado de oração substantiva, moçada, eu vou deixar um card aqui para vocês, direcionando diretamente lá para o estudo das orações do período composto. Isso vai ajudar bastante, ok? Combinado? Mas vamos lá. O que me interessa aqui é o seguinte, eu vou identificar duas orações e vou fazer a pergunta para o verbo. É claro que numa questão de concurso, por exemplo, ele destaca a oração que ele quer que você classifique. Beleza? Ou seja, o termo destacado, ele está te perguntando, ó, todo este termo destacado, qual é o valor dele? É isso que você tem que saber, beleza? Então vamos ver o que eu estou falando aqui, moçada. Vamos pegar o primeiro exemplo aqui, ó. É necessário que se estude mais esse assunto. Então observe, no dia da prova, o que vai estar destacado é o que está em amarelo ali para você.
e ele vai te perguntar qual é essa função. Então vamos lá. Aí a gente vai separar então a oração. Eu vou separar aqui a que já está destacada, porque normalmente é isso que você vai fazer lá no concurso, já vai estar ali a proposição do que você quer classificar. E aí eu vou olhar para esse verbo aqui então, que é o verbo da oração que não está destacado. E é em cima deste verbo que eu vou fazer aquela perguntinha mágica que a gente já vem falando, né? Quem é que? E esse quem é que a gente está analisando aqui, ó, quem é que é necessário, ou como você está vendo aí que não existe uma pessoa, o que é necessário. E aí, malandramente, você vai pegar toda essa oração que você está vendo aqui, ó, toda ela, e você vai substituir por isso. E aí você vai fazer a pergunta, o que é necessário? Ou quem é necessário? Resposta, isso. Qual foi a função desse isso? A função dele foi de sujeito. Então, toda essa oração estará exercendo a função desse sujeito. Daí o fato de chamar que essa oração, que está com função de sujeito, chamar então esse sujeito de sujeito oracional. Beleza, moçada? Tranquilidade? Vamos ver um outro exemplo aí, ó. Deixa eu só apagar aqui para ficar mais claro para a gente e não ficar tão atrapalhado assim. Vamos lá então. Aí ficou melhor. Vamos lá. Aí ele vai dizer assim para a gente, ó. Quem semeia vento, colhe tempestade. Vamos separar de novo aqui. Vou pegar o elemento que está destacado, que é todo esse elemento aqui, e você vai fazer a perguntinha mágica para o verbo que não está destacado. E vai fazer a perguntinha, quem é que colhe tempestade? Resposta, isso. Isso é o que colhe tempestade. E isso funcionou para a gente aqui como o quê? Como nosso sujeito. Então, toda essa oração vai funcionar para a gente também como sujeito dela. Então, o que a gente pode dizer? Que o sujeito da oração colhe tempestade é uma outra oração. Por isso dizemos que esse sujeito é um sujeito oracional. Outra coisa importante que a gente começa a denotar é que este verbo que você está vendo aqui, ó, este verbo que é sempre da oração que você vai perguntar, pelo fato da tua resposta a ele ser uma oração, obrigatoriamente esse sujeito ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Então também é uma característica de questão de concordância. Se você tem um sujeito oracional, o verbo que pediu esse sujeito, obrigatoriamente ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Beleza, moçada? Tranquilidade? Deixa eu só apagar aqui para pegar mais um exemplo e ficar característico para a gente aqui a funcionalidade desse sujeito oracional. Vamos lá. Não é saudável comer frituras todos os dias. Aí você vai novamente, ó, vou separar aqui e vou fazer a pergunta para este verbinho aqui, ó. O que é que não é saudável? Resposta, isso. Ou seja, toda essa oração aqui indica para você a funcionalidade do sujeito. Mais uma oração para a gente, funcionando como, então, mais um sujeito oracional. Beleza, moçada? Tranquilidade? Deu para entender isso aí? Todo mundo entendeu essa ideia aí do sujeito oracional? Espero que sim. Deu para observar que eles estarão atrelados ao período subordinado, mas em nenhum momento aqui eu estou classificando isso como oração subordinada, substantiva, subjetiva. Simplesmente estou dando o valor de um sujeito oracional. E é desta maneira que você vai reconhecer os sujeitos oracionais. Seja em uma oração que tenha a presença do conectivo, seja em uma oração que o verbo esteja no infinitivo, que nós chamamos de oração reduzida. Beleza, moçada? Tranquilidade? Então é isso que eu tinha para falar para vocês sobre a classificação dos tipos de sujeito, moçada. Tranquilidade? Então, vimos aí sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado, sujeito inexistente e encerramos agora com a classificação do sujeito que é oracional. Beleza, moçada? Vem comigo, vamos encerrar mais uma aula. Vamos lá? Ufa! Essa foi longa, hein? Mas acredito que o conhecimento trazido aqui, ele tenha sido de grande valia para vocês. Por quê?
justamente porque são questões que muitas vezes caem em concurso. Cai bastante na prova da especialista, cai bastante aí na prova da ESA, né? Então, todos esses elementos aí são cobrados para a gente em diversos concursos, né? Da SpaceX, da AFA. Então, se você está fazendo concurso público também, seja de uma prefeitura municipal, seja um concurso voltado para o estado ou para a federação, esse assunto pode ser cobrado para você. E eu espero que aqui no canal você tenha conseguido, né, obter aí resultados satisfatórios neste contexto, ou seja, quais são os tipos de sujeito, como eles se classificam, por que eles são classificados dessa forma. Então, aquela revisãozinha dinâmica marota para a gente. Tipos de sujeito: determinado, indeterminado, inexistente e o tal do sujeito oracional. O sujeito determinado, ele existe identificado na frase, estando nela, identificado pelas desinências, tendo apenas um núcleo, mais de um núcleo, executor da ação, sofredor dela. E aí você classificou em simples, composto, agente, paciente, também claro ou expresso, como está escrito lá, ou oculto, implícito, desinencial, que está mais aí na voga dos concursos. E depois o indeterminado. Um sujeito é indeterminado por construções específicas. Terceira do plural sem café expresso. Terceira do singular de verbos intransitivos, de ligação, transitivos indiretos e o próprio verbo transitivo direto. Desde que, no caso específico do verbo transitivo indireto e do verbo transitivo direto, você tem a presença de uma preposição. Porque os demais já vão indeterminar o teu sujeito com a presença da terceira do singular mais ser. Então, verbo de ligação na terceira do singular mais ser vai indeterminar o sujeito para você, desde que você não tenha um sujeito expresso ali, já falamos isso. O verbo intransitivo na terceira do singular mais ser já indeterminou para você. E o transitivo indireto e também o transitivo direto vai dar a trinca do sucesso, que é a terceira do singular mais ser mais uma preposição. Beleza, moçada? Vimos também aquela ideia do uso do infinitivo impessoal que não consegue definir a pessoa propriamente dita. E depois, a inexistência ocorre com verbos impessoais. O que eu tenho que saber na prática é quem são os verbos impessoais. E finalizando, o sujeito oracional, funcionando para você sempre como uma oração, resposta da pergunta quem é que antes do verbo. Beleza, moçada? Espero que este ensinamento tenha te ajudado de alguma forma. E é claro, se você julga importante esse tipo de conhecimento, achou interessante esse estudo, coloca aí nos comentários pra gente. E claro, se você puder compartilhar esse conhecimento, né? Inscrever-se no canal, curtir, comentar, compartilhar, como a gente sempre fala. Isso só vai ajudar o canal em demasia, fazendo então com que alcance mais pessoas, assim como está alcançando você. Obrigado aí por ficarem aqui até agora, né? É um estudo longo e especificamente aí relacionado a um único elemento, foi o sujeito. A gente também vai fazer o estudo do predicado para poder encerrar essa fase dos termos essenciais e depois esmiuçar cada elemento da sua frase. Então, eu me despeço de vocês, agradecendo aí a presença, torcendo para que os próximos assuntos sejam de total interesse de vocês e, claro, espero encontrá-lo nessas próximas resoluções, porque vocês já sabem, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Moçada, um forte abraço, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.